Há séculos, numa ilha cercada por mares turbulentos, nasceu o homem que transformaria a arte da guerra em disciplina espiritual. Seu nome era Shinmen Takezo, mas o mundo o lembraria como Miyamoto Musashi, duelista invicto em mais de 60 combates mortais, estrategista que atravessou a própria carne para decifrar a anatomia do medo, a seta que trocou o conforto da corte pelo vento cortante das montanhas. Ele não foi apenas um samurai, foi um terremoto que sacudiu a noção de limite humano. E hoje, numa era de excessos e distrações, o eco da sua mentalidade ressoa como um trovão abafado que poucos conseguem ouvir. Musashi entendeu cedo que toda a batalha acontece primeiro dentro da cabeça. Antes de erguer a espada, ele degolava a dúvida. Antes de dar o primeiro passo, esmagava a ansiedade. Para Musashi, o inimigo exterior era mero espelho. Se você tremesse por dentro, a lâmina refletiria pavor. Se queimasse em calma selvagem, a lâmina espelharia inevitabilidade. Foi essa mentalidade de monstro, uma fusão rara de frieza, brutalidade e clareza, que fez dele uma figura temida até por generais. Ele lutava não para vencer, mas para provar a própria respiração, que ainda pertencia a si. Sobreviveu porque matou a hesitação. Venceu porque assassinar seu antigo eu tornou-se hábito diário. Tornou-se lenda porque não viu diferença entre arte, guerra e vida. Tudo era um campo onde a lâmina interior deveria permanecer afiada e silenciosa. Por que trazer Musashi a este século de telas luminosas e notificações histéricas? Porque a luta continua, apenas mudou de forma. Hoje, os golpes vêm em bits, em pressões sociais que exigem resposta imediata, em comparações que corroem a dignidade, em microconcessões que nos enfraquecem em prestações invisíveis. O adversário veste terno, veste feed, veste tédio. Mas a lei permanece. Quem não domina a própria mente será degolado pelo ambiente. O espírito de Musashi não pertence ao passado. Ele paira como um código genético do guerreiro que se recusa a viver de joelhos. Este manifesto de 5.000 palavras não é biografia nem tributo. É um transplante de ferocidade. Vamos dissecar os pilares mentais que fizeram Musashi inquebrável e destilar cada um em práticas atuais. Leitura tática do cenário, disciplina física que ultrapassa o exercício, silêncio estratégico em meio ao ruído, domínio da morte cotidiana, aquela que espreita na procrastinação e no vício de agradar. Não dividiremos em lições banais, dividiremos em cortes. Cada parte arrancará uma fraqueza, implantará uma lâmina, exigirá sangue simbólico para que você prove merecer a metamorfose. Se sua intenção é apenas inspiração leve, pare aqui. Musashi não serve de decoração motivacional. Ele é veneno para quem prefere conforto, é relâmpago para quem coleciona desculpas. Mas se você sente a alma entorpecida, se percebe que a maciez do mundo moderno está atrofiando seus nervos, aceite o convite. Ao final, não haverá certificado, haverá a suspeita de que algo dentro de você morreu para que algo maior pudesse nascer. A jornada inicia agora, no primeiro corte. Matar a hesitação. Parte 2. Matar a hesitação. A. Nenhum predador sobrevive hesitando, nenhum rei é respeitado por duvidar de si mesmo. A hesitação é o perfume do fracasso antes que o fracasso aconteça. É o intervalo em que você pensa demais e age de menos. É o silêncio interno que sussurra insegurança enquanto o mundo observa, julgando cada movimento que você não faz. Maquiavel não escreveu para os fracos, ele escreveu para os que entendem que o poder não pertence a quem espera, mas a quem avança. Quando você hesita, comunica que está em busca de aprovação. E nesse exato instante, o trono que poderia ser seu já está sendo ocupado por alguém que não pensou tanto, apenas fez. A hesitação nasce do medo, medo de errar, de perder, de ser rejeitado. Mas o homem que deseja dominar não pode se dar ao luxo desses medos.
Ele precisa transformar o erro em experiência, a perda em recalibração e a rejeição em imunidade. O hesitante é o homem que consulta o espelho em vez de encarar o mundo, que aguarda o momento certo, sem perceber que o momento certo nunca chega para quem espera. Maquiavel entenderia isso como fraqueza estratégica. O inimigo que hesita entrega, sem saber, o mapa da própria insegurança. Quem hesita demais se torna previsível. O mundo percebe que você não confia em suas próprias decisões. E se nem você acredita em si mesmo, por que os outros acreditariam? O respeito não nasce da prudência exagerada, mas da ousadia medida, daquela ação que acontece no momento em que a maioria ainda está pensando. E é aí que o diferencial psicológico emerge. O homem que age primeiro impõe o ritmo da realidade. Ele molda o campo de batalha, e todos os outros passam a jogar, de acordo com as regras que ele já começou a estabelecer. A hesitação também mata o magnetismo. Em uma interação, cada segundo de dúvida é interpretado como fraqueza. A linguagem corporal denuncia. O olhar vacila. A voz perde firmeza. E o fascínio escorre pelos dedos como água entre mãos inseguras. O homem que hesita perde o controle do jogo antes mesmo que o jogo comece. Por isso, os verdadeiros influenciadores, os líderes naturais, não pedem permissão para existir. Eles surgem, com voz, com gesto, com intenção. Entram em uma sala como se já fossem esperados, porque entendem que a dúvida interna vira submissão externa. E o mais irônico é que a hesitação não protege, ao contrário, ela convida o ataque. O hesitante é sempre o primeiro a ser descartado, ignorado ou esmagado. Em uma disputa, seja por poder, desejo ou espaço, a dúvida é como um ferimento aberto. O mundo sente o cheiro de sangue e vem cobrar o preço. A mulher perde o interesse, o rival avança, a oportunidade se fecha, porque ninguém quer seguir um homem que precisa de garantias antes de agir. O homem que domina sabe, a garantia é a própria presença. O risco calculado é a assinatura da coragem. Maquiavel dizia que para manter o poder, o príncipe deve aprender a não ser bom quando a bondade compromete a autoridade. Da mesma forma, você deve aprender a não ser hesitante quando a hesitação compromete o seu valor. Isso não significa agir por impulso, mas agir com firmeza, decidir rápido, mesmo quando o cenário ainda está incompleto. É isso que impõe respeito, não a perfeição, mas a velocidade com a qual você assume o próprio caminho. Então, mate a hesitação. Não a trate como dúvida nobre, mas como um vírus silencioso. Treine-se para agir antes que o medo comece a falar. Crie o hábito de escolher, mesmo quando não tem certeza. A certeza virá depois, porque o respeito dos outros e de si mesmo não nasce da contemplação, nasce do movimento. Parte 3. Controle é silêncio, não reação. Para Miyamoto Musashi, o verdadeiro guerreiro não é o que ataca primeiro, mas o que não se move por impulso. Seu ensinamento mais profundo não está em cortes de espada, mas na capacidade de manter-se absolutamente sereno no caos. Musashi entendeu que o homem que se precipita é sempre derrotado, porque já abandonou o próprio centro. Ele está sendo conduzido pelos estímulos externos como um navio sem leme em mar aberto. E é por isso que, para Musashi, o autocontrole era a lâmina mais afiada. Controle não é rigidez, é presença. Não é conter a força, é saber canalizá-la no momento exato. O homem treinado na arte da estratégia aprende a observar, a aguardar, a deixar que o oponente revele seus padrões antes de se mover. E isso vale para qualquer confronto da vida, seja uma disputa de ideias, um conflito emocional ou uma escolha difícil. O impulso é a armadilha. A reação é o erro. A vitória é sempre de quem age a partir do centro, nunca da superfície. Musashi viveu como um andarilho, não porque buscava isolamento, mas porque sabia que o excesso de estímulos
nos enfraquece. A mente precisa de clareza, e clareza nasce do silêncio. Ele cultivava esse silêncio como uma disciplina, não um silêncio passivo, mas um silêncio que escuta. Um silêncio que não se distrai com provocação, que não se curva diante do medo, que não se exalta diante da vitória, porque quem depende das circunstâncias para manter o eixo já está em desvantagem. O homem comum é movido pela ansiedade, precisa responder rápido, precisa provar que sabe, precisa se afirmar o tempo todo. Mas o homem treinado por dentro não se apressa. Ele entende que a ação certa nunca nasce da urgência, mas da visão. Musashi chamava isso de caminho da estratégia, não apenas no combate, mas na vida inteira. Para ele, quem se move sem compreender o tempo, o ritmo e o espírito da situação é um amador. E o amador será sempre dominado, mesmo com as melhores armas. O verdadeiro domínio não está em vencer o outro, está em não ser vencido por si mesmo. Por isso Musashi treinava tanto o espírito quanto a espada. Um golpe sem mente clara é desperdício. Uma resposta sem intenção é fraqueza. Uma ação sem propósito é ruído. E é por isso que ele andava só, meditava muito e falava pouco, para que cada passo fosse um ato de precisão, para que cada decisão carregasse o peso de alguém que conhece o valor do silêncio antes do movimento. Quando você abandona a pressa, a necessidade de provar, a vontade de revidar, algo muda. Você passa a agir com autoridade, não por imposição, mas porque sua presença diz o que palavras não conseguem. Esse é o homem que assusta sem gritar, que lidera sem se exibir, que decide sem dramatizar. E é isso que Musashi encarnava. O tipo de força que não se impõe, apenas se revela silenciosamente no momento certo. E no fim, essa é a terceira verdade que poucos querem ouvir. Quem perde a calma, perde o combate. Quem age pela emoção, trai a estratégia. Quem vive para reagir, nunca domina, mas quem aprendeu a conter a fúria, o orgulho, o desespero, esse já venceu metade da batalha antes mesmo que ela comece. Porque o inimigo mais perigoso não está do lado de fora. Ele vive dentro de você. E se você não souber silenciá-lo, ninguém mais o fará por você. Parte 4. Domine a mente antes da espada. Antes mesmo de segurar a espada, Musashi já vencia batalhas, porque sua maior vitória acontecia dentro. A mente dele era um campo de treino, não para calcular golpes, mas para cultivar calma, clareza e consciência. Isso não é teoria, é prática de sobrevivência. Em seus duelos solitários com a morte, ele aprendeu que, sem controle mental, a melhor técnica é inútil. A mente conturbada gera mãos trêmulas, olhos que vacilam, decisões que traem. E na fração de segundo que separa o movimento mortal da falha, o guerreiro encontra seu fim. Musashi ensinou que a espada é uma extensão da mente. Se a mente vacila, ela balança. Se a mente reage, ela falha. É por isso que ele priorizava treino mental quase tanto quanto físico. Meditava diante do nada absoluto, observando sensação, respiração, pensamento, sem se envolver com eles. Isso criou uma quietude ativa, um estado que ele chamou de Mushin, mente vazia. É nesse vazio que o guerreiro se torna um pontinho de certeza no caos, encontrando clareza, mesmo quando tudo ao redor gerra. Essa clareza é preciosa. Ela ensina a distinguir risco real de perigo imaginário. A hesitação paralisa, o impulso domina, mas a mente clara corta o som, o cio do instinto e encontra a ação que realmente importa. Musashi sabia que, na guerra maior, aquela que a vida impõe, lar, trabalho, relacionamentos, a mente é o comando central. Cada escolha errada, cada palavra lamentada, cada momento de arrependimento nasceu de uma mente descontrolada. Dominar a espada é inútil se você não domina a si mesmo. E não se engane, dominar a mente não é conforto.
É disciplina diária. Exige expor o medo, tremer diante do vazio, sentir o nada sem fugir dele. Por isso, Musashi andava só. Por isso enfrentava risco. Por isso bebia na borda das sensações que a maioria foge. Ele treinava mente e corpo como um só. Porque quem confunde ataque com reação está sempre um passo atrás. E quem deixa a mente decidir no calor da batalha já está perdendo por antecipação. Assim, quando você se erguer para enfrentar seu dia, uma reunião difícil, um confronto emocional, uma escolha que exige coragem, pare, respire, observe, segure o impulso, atenha-se ao instante, deferir a palavra, contemplar o silêncio, treinar o olhar. Cada impulso contido é um golpe que não houve e uma vitória que aconteceu. Cultive a mente antes da espada. Domine o interior, e todo o mundo real se tornará extensão de seu comando. Parte 5. A vitória. Começa com o vazio. Musashi acreditava que o verdadeiro guerreiro não começa a luta com raiva, medo ou desejo. Ele começa com o vazio, um estado mental livre de antecipações, de distrações, de intenções inúteis. O vazio, para Musashi, não era ausência de ação, mas ausência de ego. A mente que está no vazio não tenta provar nada. Não precisa demonstrar força nem se exibir. Ela apenas age, com precisão, com economia, com propósito. O vazio é o espaço entre o estímulo e a resposta, onde reside a liberdade de escolher o melhor golpe, a melhor palavra, o melhor silêncio. E essa liberdade só é possível quando o guerreiro não está acorrentado pelos próprios impulsos. Aquele que entra numa batalha carregando emoções mal resolvidas, orgulho ferido ou sede de vingança, já perdeu antes mesmo do primeiro golpe, porque sua mente está poluída, seu corpo está tenso, sua alma está ruidosa. Musashi treinava não apenas o braço, mas o espírito. E isso significa, entre outras coisas, aceitar que a mente precisa ser domada. Ela deve ser afiada como a espada, mas também leve como a brisa. Quando a mente está clara, até o caos ao redor parece se mover em câmera lenta. O guerreiro enxerga o movimento do inimigo antes mesmo que ele comece. Não porque é mágico, mas porque está presente. E presença é poder. A vitória começa com o vazio, porque só o vazio permite ver a realidade como ela é. Sem ilusões, sem projeções, sem o véu do desejo. O oponente deixa de ser um monstro ou um obstáculo e passa a ser apenas uma variável no caminho. O guerreiro que entende isso não luta por vaidade, mas por necessidade. E por isso mesmo é o mais perigoso. Ele não tem nada a provar, apenas tudo a cumprir. Na vida comum, esse ensinamento é ouro. Quantas decisões erradas tomamos por impulso, por ansiedade, por orgulho? Quantas batalhas travamos que nem eram nossas, mas que assumimos porque não suportamos a sensação de parecer fracos? O vazio ensina a arte de escolher o que merece energia, de não reagir a qualquer provocação, de não gastar espada com quem não representa a ameaça. Musashi nos convida ao domínio de si, ao silêncio interno, à pausa antes da ação e, sobretudo, ao entendimento de que a maior força não é aquela que grita mais alto, mas a que sabe quando é hora de calar, de esperar, de agir com precisão. No vazio não há pressa, não há medo, não há ostentação. Há apenas o agora, e o agora, quando habitado com clareza, é invencível. Parte 6. Morra antes de morrer. Miyamoto Musashi não via a morte como um inimigo a ser temido, mas como uma aliada silenciosa que ensina o que é essencial. Sua vida inteira foi um treinamento para morrer, e, paradoxalmente, isso é o que o tornou tão intensamente vivo. A morte, para Musashi, não era um fim, mas um filtro. Quando você vive todos os dias com a morte no horizonte, todas as frivolidades caem por terra. O ego perde importância. As vaidades ficam ridículas. O medo se dissolve.
Só resta o que é verdadeiro, o que é essencial, o que é inabalável. Morrer antes de morrer não significa suicídio literal, mas psicológico. É o rompimento com a ilusão de que temos tempo infinito, de que seremos sempre jovens, de que o mundo nos deve algo. Significa matar as ilusões, os apegos, as hesitações que nos acorrentam, a mediocridade. Um homem que já morreu por dentro não teme o fracasso, não se apega à opinião alheia, não negocia sua verdade. Ele já perdeu tudo. E é justamente por isso que pode agir com liberdade total. Musashi treinava como se fosse enfrentar a morte a qualquer instante. Quando entrava em combate, não havia hesitação. Seu golpe era certeiro, não porque era apenas técnico, mas porque sua mente estava limpa. Um homem que já aceitou a morte não precisa pedir permissão para viver. Ele já está liberto. E essa liberdade dá ao guerreiro um poder quase sobrenatural. Ele não está mais jogando o jogo dos vivos. Ele já atravessou a fronteira e voltou. Hoje, o homem moderno tem pavor da morte porque vive apegado demais à vida. Não à vida real, mas a uma versão falsa dela, repleta de distrações, máscaras e busca incessante por validação. Musashi nos convida a um caminho oposto. Abandone tudo que não é essencial. Livre-se do medo do fim. Quando você viver como se a morte fosse certa e iminente, algo profundo se transforma. Você se torna mais direto, mais sincero, mais presente. O tempo passa a ter valor real. Cada gesto, cada palavra, cada decisão começa a carregar um peso que antes você ignorava. A morte, então, não é o fim, é o ponto de partida. É ela que dá clareza, que nos devolve a coragem, que nos obriga a sermos quem realmente somos. Musashi viveu sua vida inteira assim, como quem já tinha morrido, e por isso não devia mais nada a ninguém, nem mesmo a si mesmo. É por isso que ele pôde se tornar imbatível, não apenas com a espada, mas no espírito. A verdadeira vitória não é sobre o inimigo externo, é sobre a própria alma. É sobre calar os gritos internos do ego, atravessar o vazio e continuar em pé. Musashi venceu porque já tinha morrido 1000 vezes em silêncio, no treino, na solitude, na disciplina. E você, já começou a morrer para tudo que te prende? Porque só quando isso acontecer, você vai começar, enfim, a viver. Se esse vídeo te fez pensar diferente, se alguma parte te atingiu como um golpe direto à alma, curta, comente e compartilhe com quem precisa ouvir isso. A sabedoria de Musashi não é entretenimento, é espada para o espírito. Inscreva-se no canal para continuar esse caminho de autodomínio e força interior. E lembre-se, o verdadeiro guerreiro não luta por glória, mas por clareza.